desculpa. Vou só fechar uma janelinha aqui. Então, a maioria das pessoas usaram essa questão da pandemia como uma desculpa para daí agora realmente não frequentar a igreja, não cumprir com as suas responsabilidades como cristãos. E assim, pastores, eu me preocupo porque como que vai ser a geração da igreja de amanhã, né? Se hoje os filhos dos crentes, eles não são ensinados, né, a andar nos caminhos do Senhor. Hoje, pelo menos aqui no Brasil, a cultura brasileira hoje, para você contentar uma criança, a maioria está usando o celular. Quantas e quantas vezes eu visito irmãos, famílias, e aí os filhos vêm querendo chamar a atenção, porque é costume de criança fazer isso, né? E aí o pai vai e entrega um celular para o filho para que ele possa ficar lá quietinho, né, num canto, para não atrapalhar a nossa conversa. Eu sempre costumo dizer para os pais, não precisa você fazer isso. Pode deixar eles do jeitinho que eles são, eles não vão atrapalhar, nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Mas parece que, ultimamente, a maioria dos cristãos também tem usado esse método. Então, me preocupo porque como que vai ser a geração de amanhã? Então, irmãos, esse versículo, quando diz que nós não devemos se conformar com o mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, isso é o verdadeiro cristianismo. O cristianismo é você se sujeitar à soberania ou à vontade soberana de Deus. Uma coisa que eu costumo dizer sempre para os irmãos é o seguinte: quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós também aceitamos Ele como Senhor. Essa questão do senhorio de Cristo, que está, assim, de uma certa forma, muito pendente na vida do cristão atualmente, no meu ponto de vista. Porque o senhorio de Cristo é o quê? Cristo passa a assumir a nossa vida num todo. Então, tem muitas pessoas que parece que acham que Jesus veio só para salvar. Mas quando a Bíblia diz que ele veio para dar vida e vida com abundância, ele estava se referindo também a uma salvação, mas também uma filosofia de vida dentro da vontade dele, dentro dos princípios dele. Inclusive, ele mesmo diz que devemos andar como ele andou. Mas eu vejo uma certa dificuldade no povo de Deus em obedecer à soberana vontade de Deus ou se submeter ao senhorio de Cristo. Eu queria deixar aí essa pergunta, queria fazer uma pergunta aí para os pastores e para as irmãs também, quem quiser responder. Por que será que isso tem acontecido nesses últimos tempos? Por que a vontade de Deus, que é soberana, é boa, é necessária para as nossas vidas, não tem sido prioridade? A pergunta é essa. Não tem sido prioridade. Boa pergunta. Eu já vou atravessar aqui, Jair, depois você fala. Não. Eu vou só atravessar porque eu saí da igreja lá agora e vim correndo para a gente fazer aqui essa live aqui. E a gente estava falando isso com o Xavier. Xavier é o pastor da nossa igreja aqui, pastor. Aí a gente estava comentando a respeito disso agora. Porque agora a igreja que abriu na quarta-feira, que é no sábado também, mas abriu na quarta-feira para fazer essa chamativa para as pessoas. É uma interrogação muito grande a respeito disso. O porquê será que as pessoas estão deixando de ir à igreja? Priorizar. Exato. Será que é o medo? Será que é o medo? Será que realmente o amor esfriou, que está na Bíblia? Eu acho que o ponto maior que é isso, que o amor esfriou de todos nós. Eu me envolvo nisso, porque depois dessa pandemia eu tive, os irmãos sabem aí, eu tive o Covid e tive 2 semanas assim, eu vi, entendeu? Eu fui do outro lado. Então, para mim, eu penso assim, a gente assusta, mas a gente não pode deixar de segurar na mão de Deus, a gente não pode deixar de participar com os irmãos. E a gente tem batido nessa tecla aqui também. Oração, eu, Jair, a Sônia, que estamos aqui mais contente, e a Neide, mais contente, mais assíduos aqui, e a Neide também.
A gente bate nessa tecla, oração, buscar a Deus, sabe? Ir à casa do Senhor, a gente necessita disso, mas as pessoas estão perdendo esse elo. Então, é uma interrogação que é difícil para a gente responder. A gente tem que realmente abrir o coração e eu, na verdade, não tenho uma resposta para isso. Eu me preocupo porque nós somos os líderes, né? E o evangelho, ele porque ele as pessoas estão amando mais o mundo do que as coisas do Senhor. Estão amando o presente século. É isso que está acontecendo com a nossa... Com os filhos do Senhor. Estão amando as atrações do mundo. Sim. Também. Eu acho também que um pouco também é o comodismo, né? Como veio essa pandemia e já foi uma desculpa para as pessoas que estavam lá com o pezinho cá, uma lá no mundo, outra na igreja, se afastar de Deus, né? Então, assim, foi cômodo demais vir essa pandemia e esquecer que, além de tudo isso, a gente tem que buscar mais a Deus, porque é em meio às dificuldades que Deus mais fala com a gente, né? Então, assim, para mim, um pouco também, igual a Sônia falou, né? Estão amando mais as coisas do mundo. Então, por causa do comodismo, acha que as coisas do mundo são mais importantes do que Deus. Eu vejo assim, tanto nos nossos dias, no passado, mas se diga mais frequente mesmo, em relação a esse problema, comodismo. O Bom Carlos citou aí o versículo que o amor de muitos se esfriarão, e a perca é de quem não participa. Mas o fundo do fundo de tudo é falta de amor dele próprio. Porque Deus, por amor, Deus enviou seu Filho. Por amor, Jesus Cristo veio ao mundo. Por amor, eu estou aqui aprendendo de Deus para mim permanecer e alcançar o meu objetivo final, que eu sempre falo isso, é vida eterna, e para levar a palavra para aquele que não conhece e para aquele que conhece. Então, nós estamos aqui, todo mundo crente em Cristo, para nos fortalecer. Então, para mim, a maior parte disso é falta de amor dele próprio para com a sua vida, esquecendo dos outros. Dele próprio. Eu penso assim. Porque aqui é só um aprendizado, na igreja um aprendizado de quê? Um aprendizado que Cristo quer que eu receba para que eu reafirme, que eu comece a fazer do meu céu aqui para terminar lá, vivendo com Ele. Amém. Amém. Pastor Roque, pode mandar ver. Então, irmãos, a gente lembra, isso nos faz lembrar de um fato acontecido com Abraão, né? Até eu compartilhei isso na primeira fala que eu tive com o pastor Jair, né? Eu estava falando sobre a questão do Abraão. Quando Deus chama Abraão, né, de Ur dos Caldeus, depois ele vai morar em Harã. O chamado de Deus era simplesmente para Abraão sair da terra dele e da parentela. Inclusive, quero frisar essa questão aí, parentela. Ele não pediu que Abraão trouxesse Ló juntamente com ele. Então, aí os irmãos sabem o restante da história, né? O problemão que o Ló trouxe para Abraão. Então, isso sempre vai acontecer quando nós saímos da vontade de Deus, quando nós mudamos a vontade de Deus para as nossas vidas, quando nós assumimos as nossas preferências, né? Porque eu quero, assim, pastores, dizer o seguinte, reconhecer Jesus como Senhor é uma coisa muito forte. O senhorio de Cristo, se nós entendermos isso, não existe conversão em nossas vidas. Que o senhorio de Cristo leva cristãos como Paulo a dizer assim, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo para a glória de Deus. Então, parece que essa declaração que Paulo fez de si próprio, que nós sabemos que a conversão dele foi genuína, foi real, parece que não é uma realidade na vida do povo de Deus nesses dias, justamente porque a gente quer dar uma ajudinha para Deus, a gente, às vezes, toma as nossas próprias decisões, se precipitamos.
Então, o que eu quero deixar aqui nessa tarde é, nós que somos líderes, nós precisamos ser um pouquinho mais duros, mais exortativos, usando de uma autoridade amorosa, né, para com o povo de Deus, e bater mais nessa tecla. Por quê? Porque senão, no dia da volta de Jesus, vai se concretizar muito aquilo que Jesus disse. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Amém. Ah, Senhor, mas nós fizemos isso, expulsamos demônios, nós curamos. Aí Jesus olha para essas pessoas e diz, eu não os conheço. Então, é muito perigoso isso aí. Quando Jesus fala isso, ele está falando justamente para pessoas que dizem conhecer a verdade e a vontade de Deus. Amém. 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 Então, assim, eu aqui, particularmente na minha igreja, eu tenho lutado muito contra essa questão. Porque hoje a igreja, o que ela quer? A igreja ela quer ser mais consumidora do que produtiva. A igreja consumidora é aquele tipo de cristão que ele vai para a igreja e ele quer que a palavra fale da forma que agrada o coração dele, da forma que massageia o coração dele. Esse tipo de pessoa, ele precisa estar, talvez, numa denominação que pregue teologia da prosperidade. Porque eu, particularmente, eu acredito que a teologia do evangelho não é uma teologia que promete riquezas e bens materiais para este mundo. Você pode ver que a maioria dos seus líderes, eles não fazem apelo convidando as pessoas para aceitarem Jesus, mas eles fazem apelo convidando as pessoas para ser curados, para mudar alguma situação relacionada à questão material. Então, o culto, quando a gente está no culto, nós precisamos estar ali para ouvir aquilo que Deus quer falar, e não aquilo que nós queremos ouvir. Exato. Outra coisa, devemos produzir e não somente consumir. Eu acho que a igreja de hoje é uma igreja muito consumidora, né? Ela quer tudo, né? Ela quer pastor que tenha mensagens maravilhosas, mas ela não está disposta, às vezes, a orar pelo seu pastor, a ajudar o seu pastor, porque, irmãos, hoje uma igreja, ela só funciona, ela só cresce se cada membro reconhecer sua responsabilidade de evangelizar pessoas. O pastor sozinho, ele faz muito pouco. E eu vejo assim que a colheita, ela está... É como Jesus falou, depois que ele fez aquela que teve encontro com a mulher samaritana, e Jesus fala para os apóstolos, olhem na frente de vocês e vejam os campos que já estão brancos e prontos para colher. Então, existe missões, existe em todos os lugares oportunidade de fazer missões, evangelizações, só que o povo de Deus está um tanto acomodado. Verdade. Muitas vezes está do nosso lado, né? Muitas vezes está do nosso lado levar a palavra ou estender a mão para o próximo, e a gente não acorda por isso, né? Sim. Mas, assim, a minha preocupação, e Deus colocou no meu coração, o pastor Jair, né, falou assim para mim antes da live, né, antes da programação, falou, pastor, fale aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração. E eu quero deixar aqui, irmãos, não só para vocês, mas todos aqueles que estão participando, vamos tomar cuidado para não diminuir ou aumentar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Vamos ser sensíveis à voz do Senhor, vamos orar, vamos ter mais comunhão com Ele, para que nós possamos entender e andar na vereda da justiça por amor do seu nome. O que é vereda? Vereda é um caminho estreito. Né? E também lá em Eclesiastes, lá em Provérbios, fala que o caminho do justo precisa ser como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ser dia perfeito. Então, a minha palavra nessa tarde é: vamos cuidar do evangelho, para que o evangelho não passe a ser adulterado por criações humanas. Irmãos, às vezes eu tenho uma certa dificuldade, até mesmo de defender alguns princípios da minha denominação. Por quê? Porque quando você faz um paralelo entre a sua denominação e a Bíblia, às vezes a Bíblia está certa e a sua denominação não está. Então, entre a denominação e a Bíblia, vamos ficar com a Bíblia. Exatamente. Porque denominação foram criadas
por homens, e a gente sabe disso. E elas têm erros. Antigamente, por exemplo, na minha denominação batista, por exemplo, se excluía uma pessoa facilmente. A lei era exclusão. Hoje, não. Hoje, a gente aplica uma disciplina com amor e jamais exclui a pessoa da igreja. Pelo contrário, você vai dar toda a atenção para ela, ela ciente do ato que cometeu, mas de forma alguma separar ela do rebanho, né? Porque senão aí você contribui para ela ir para o mundo de uma vez por todas. Então é isso aí. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Jair? Não, mas o que o pastor está aí, eu e a Neide, a gente comenta aqui em relação Bíblia e atitude da igreja. Igual o pastor falou da Igreja Batista, tem a Sônia aqui, que é da Assembleia, mas ela também é conhecedora de Batista também. E eu fui batista durante muitos anos. Igual o pastor falou, ele aqui não tem placa de igreja, a gente também prega isso, pastor, não é placa de igreja. Não. Então, eu e a Neide sempre a gente conversa aqui, que tem hora que eu entro em parafuso em relação à Bíblia e em relação à ditadura da igreja, porque eu acho que dá um desvio muito longe do que Deus quer, do que a Bíblia nos está ensinando. Eu concordo plenamente com o pastor, tem hora que a gente entra em parafuso, sim, mas a gente tem que manter a cabeça firme, o pulso firme, para que a gente venha alcançar o principal, que é o conteúdo, que é a palavra de Deus, que é deixada para nós, que ela é viva e eficaz para nossas vidas, para agora e para o futuro. Não tem conversa nisso. Sim, eu acho que cada pastor ele precisa tomar muito cuidado com os princípios da sua denominação, sempre está fazendo um paralelo entre as escrituras. Para nós, é aquilo que eu falei desde o início. Para nós, de forma alguma, sair daquilo que está dentro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é soberana. E essa vontade de Deus, ela às vezes, ela traz um certo equívoco dentro da nossa realidade. A vontade de Deus, às vezes, bate de frente com a nossa realidade, né? Com as nossas vontades. Você sabe que a matemática de Deus ela é diferente da nossa. Completamente, né? Então, a gente precisa começar a falar mais uma língua celestial do que uma língua humana, né? E eu gosto muito de Hebreus, capítulo 12, no versículo 1, diz assim, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, essa carreira que Deus propôs a nós não podemos desviá-la para a direita e nem para a esquerda. Precisamos seguir reto, olhando para o nosso mestre. E não, também, eu acredito que nós devemos tomar cuidado, nós líderes, de não burocratizar o evangelho. A religião, ela burocratiza o evangelho de tal maneira que as pessoas deixam de entregar suas vidas a Jesus, às vezes por causa de regras de religiões. Eu tenho um exemplo disso. Esse tempo atrás, um pastor, ele falou para mim, chegou uma membra da Assembleia e ela quer fazer parte aqui do rol de membros da Igreja Batista, só que eu vou colocar ela 1 ano no banco para depois colocar ela como membro. Aí eu achei isso um absurdo. Eu falei, meu Deus, será que Jesus faria isso? Então, pessoas que estão indo além da vontade do próprio Jesus, que vivia entre os pecadores. A gente não vê Jesus. Jesus frequentou templos, mas a gente vê ele mais no meio do povão, né? Então, é isso que ele quer, né? Aí, esses dias atrás também eu não sei se é cultura aí da Inglaterra, aí onde o pastor mora, mas esses dias um pastor estava mostrando para mim umas cadeiras que ele comprou para a igreja, né? E aí, nessas cadeiras, aonde os irmãos iam sentar, muito bonitas cadeiras, bem atualizadas, né, umas cadeiras de plástico. E ele falou, pastor, agora eu vou te mostrar as que os pastores e os líderes vão sentar. Aí ele mostrou umas bem mais pomposas, sabe? Umas cadeiras assim mais torneadas, com os pezão maiores. Ele falou, isso aqui é as nossas, essa aqui é só os obreiros, os pastores que vão sentar nela. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, isso não é evangelho, né? Lembra que Tiago e João pediu para Jesus, né, para sentar
ao lado dele, né, naquele dia, e Jesus então fala: vocês estão dispostos a se sujeitar, né, à mesma situação que eu vou viver, que é a cruz, que é o sacrifício. Então não existe essa questão aí, é tudo religiosa, não tem nada a ver com o cristianismo. Isso é levantar o ego, né, das pessoas, porque eu vejo assim, como que uma igreja, quando faz isso, já se posiciona melhor do que aqueles que estão te vendo, né? Sim. Então, aí vem o que o pastor acabou de dizer. Se você prega, se você leva a palavra ali, que está na Bíblia, aquilo que foi escrito ali, entendeu? Está ali, você não tem essa confusão. É que o pastor acabou de dizer, Jesus não sentou, vamos colocar, se a gente fosse colocar nessa época, Jesus não ia andar de limusine aqui, né? Jesus não ia ter 10 segurança ou pedir uma poltrona recheada toda de tapete vermelho. Não, e eu vejo isso também em tem algumas igrejas aqui, tanto que a nossa igreja aqui, pastor, ela tem 100 anos. Então, assim, os bancos ainda é aqueles bancos antigos, daqueles que senta, entendeu? Todo mundo junto ali, não é cadeira, que seja de plástico também, mas não tem diferença. Os pastores sentam junto ali, um do outro. Então, quer dizer, eu fico emocionado muitas vezes de ver que a gente recebe vídeos, porque eu ajudo também na igreja inglesa aqui no domingo. Então, o que acontece? A gente recebe muito vídeos de pessoas da África. Isso é um tipo que deveria mostrar eles debaixo da chuva na cabana, os meninos ali brincando, orando na poeira. Isso aí não é só aqui, não, é qualquer lugar do mundo. Você vai no YouTube, você vê isso. Então, eu acho que isso é gratificante, ver o que Jesus mostra para a gente, e ainda tem gente que se acha que é melhor. Aí vem aquilo que o senhor estava falando aqui. O homem, ele é pecador, a gente erra. Não vamos falar que todas as igrejas são erradas, não. Eu me coloco assim, igualzinho o Jair fala, nós aqui não tem placa de igreja, né? A gente quer conquistar mais ainda o coração das pessoas e levar a palavra do Senhor. Mas tem gente que não, ele tem que estar acima. Eu acho que ele se coloca acima de Jesus, acima de Deus, né? Assim, é impressionante, mas é a realidade, né? É a realidade. Às vezes as pessoas não querem Jesus, eles querem ter status. Status. Não, muitas vezes pregam até maravilhosamente, como o pastor acabou de dizer. Tem igrejas que procuram pregadores que realmente, né, querem. Lembrando que o evangelho tornou esse boom de seguidores e orientadores agora, porque há uns 20, 30 anos atrás, eu lembro que eu ia para a escola, os cristãos eram ridicularizados e muitos se escondiam. Eu me recordo de uma moça, uma menina que do grupo lá escolar, que ela gozava a cara de uma outra pessoa que era cristã, que naquela época não era cristã. E eu achava aquilo tão triste, né? Ela fazer subterfúgios e brincadeiras com a Bíblia, dizendo assim, olha lá, a crente. Isso era antes. Hoje em dia é muito chique ser crente. Hoje em dia é chique. Eu mesmo posso falar que eu pego essa pontinha que eu falo de boca cheia. Eu sou cristã. Amém. Amo chegar nos lugares e falar, eu sou cristã. Tenho que mudar isso. O segredo disso aí é nós não se autopromover em cima de um mérito que não é nosso. O verdadeiro cristão, ele tem que... sim, tem um momento, tá ok. Tem um momento onde você recebe a edificação. Aí eu diria que isso aí é o momento que nós consumimos, né? Aquilo que Deus tem para nós. Mas tomar muito cuidado para não se autopromover em cima de um mérito que só é de Cristo, né? Eu acho Amém. que eu sempre costumo dizer que o lugar mais alto que nós devemos chegar é aos pés de Jesus. Se nós tivéssemos uma geração de cristãos hoje, cristãos Maria, né? Os cristãos Maria, aqueles que têm prazer em viver aquela comunhão íntima com Jesus. Maria tinha, né?
essa qualidade. A Marta também era crente, mas ela estava mais preocupada com a obra, sempre você vê ela servindo, do que com a comunhão com Jesus, né? Então, a gente vê a Marta, crente também, só que eu prefiro a Maria. Eu acho que nós devemos ser mais Maria do que Marta, porque às vezes nós se envolvemos tanto na obra e esquecemos do Deus da obra. Amém. Amém, é verdade. Amém. É verdade. Devemos guardar esse prisma, é verdade. Jair, quer 5 minutos, quer fazer a oração? O que já é o tempo final, né? Já não esquecendo sempre orarmos pela nossa célula, orarmos pelos pastores, não só pelos pastores que estão fazendo parte desse evento agora, que são 8, não é 8 ainda, mas são 6 pastores e um seminarista e e a Joana também, que é uma líder de um ministério de criança. Mas orar por esse povo e pela Igreja de Cristo, não só pela que está aqui, mas pela Igreja, que é o corpo de Cristo. Amém. E pelas famílias, né? Que a família, eu acho que é a chave de tudo, que se eu estou aqui bem, eu posso estar bem com a igreja, eu posso estar bem com meus amigos, bem com o meu trabalho. Então, família é um projeto de Deus, então nós não podemos esquecer de estar orando. Não é só orar aqui, sempre cobra, é orar durante a semana, sempre ter aquele momento exclusivo sobre nossos pedidos, para que a gente alcance o nosso objetivo final, o fortalecimento no Senhor. Amém. Tem mais alguém fazer pedido? Amém. Não, o que o Senhor pediu, eu quero pedir oração pelos doentes, né? Tem muitas pessoas que estão necessitando da cura da mão do nosso Senhor para curar, porque tem muitos doentes na nossa comunidade. Amém. Tia, o que é, tia, o pedido da senhora? Orando pela minha família, pelos meus filhos, que Deus pode estar tocando os corações deles, que eles possam voltar para a igreja, para adorar o nosso Deus maravilhoso que nós temos. Amém. E pelos pastores. Amém. Amém. Mais alguém? Eu quero pedir, pastores e irmãs, pelas igrejas do Brasil. Né? O Brasil hoje, eu acredito que é do conhecimento de vocês, o Brasil hoje está vivendo uma crise, né? Há muita divisão entre crenças e ideologias, né? Então, o meu pedido é que Deus abençoe a nossa nação de uma maneira tal que todos venham se submeter à vontade de Deus, à soberana vontade de Deus. Que nós não venhamos jamais criar ideias para Deus. Deixe Deus agir e vamos andar conforme Ele quer. Amém. Então, eu quero pedir pelas igrejas do Brasil. Eu ia orar aqui, mas a minha esposa me cutucou aqui para cobrar mais do pastor. Então, ela falou assim, pede o pastor para orar. Então, pastor, vamos lá. ao pedido dela aqui, eu vou transmitir. Olhe para nós, se o tempo acabar, mas nós sabemos que a mensagem foi traga aos nossos corações, que nós possamos revê-lo novamente, trazendo outras vezes. Amém. Mas vamos estar com a palavra, pode orar aí para a gente. Então, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Sim. eu quero aqui, Senhor, te agradecer pela tua perfeita graça e misericórdia na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E humildemente, Pai, nesta tarde nós te pedimos, nos ajude, Pai, a sermos sensíveis à tua vontade. Sim. Que jamais, através de ideologias humanas, venhamos adulterar a tua palavra, a tua vontade nesse tempo. Mas nos ajude nós como líderes, Senhor, a ensinar aquilo que é bíblico e não aquilo que é invenção humana. Sim. Querido Deus, eu quero aqui deixar como destaque aqui nessa tarde a respeito da tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Amém. Precisamos mais de nada a não ser dessa vontade soberana do Senhor. Querido Deus, quero pedir pelos enfermos, todos aqueles que precisam de um milagre, Pai, nós cremos que o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor tem curado, o Senhor tem mostrado ao mundo, a medicina, a ciência, um poder maior do que tudo. E nós colocamos essas vidas que estão enfermas, todos aqueles que precisam de uma cura, aqueles que estão no leito de uma UTI, aqueles que estão, Pai, numa fila de espera, talvez de um transplante. Ó Deus, nós não sabemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas.
Nós só queremos aqui interceder a favor dessas pessoas. Querido Deus, abençoe o pastor Jair aí, juntamente com sua esposa. Abençoe também esse outro colega que eu ainda não sei o nome ainda de cor, mas que o Senhor possa abençoar a sua vida, seu ministério, as irmãs que participaram conosco. Ó Deus, abençoe as igrejas de todo o nosso planeta, Pai. Nós sabemos que quando o Senhor vir buscar a igreja, vai ser uma igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Amém. E nesse dia, Pai, nós possamos estar lá para juntos nós ter um encontro com o nosso Mestre Jesus, naquele grande dia, no casamento de Cristo para com sua igreja. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Muito obrigado, viu, pela oportunidade que vocês me deram. Fiquei muito feliz. Eu também. Estou muito feliz. Obrigada. Deus abençoe.